Voltando para o contrato da parte de bancos que você me perguntou. O que acontece? As pessoas assinam um contrato sem entender juros, sem entender composição de SET. O que é SET? Custo efetivo total. Quanto que eu tô pagando? E a taxa 0,8. A taxa 0,5. 0,5 mais o quê? Entendeu? Então, tem uma price, tem uma saque. Então, tem muitas coisas que encaixam dentro do contrato que se você não lê, a primeira coisa que eu faço, em comum, que acontece, é a gente paga o planejamento financeiro com estornos de juros abusivos, de implementação de seguro de carro, seguro do carro embutido, sem o cliente nem saber que existe, com valor que não cobria nada, dentro de um CDC de uma financeira comum, tradicional. Eu falei, cliente, você sabia que você está com 2 seguros do seu carro e que um deles, com certeza, primeiro, que o valor não é adequado para o que você precisa. E segundo, que você está pagando 2. Não precisa. O médico ele foi condenado a pagar 40 mil reais porque ele apresentou um termo de livre consentimento genérico. Então, por isso que eu foco bastante nesse trabalho com os médicos, porque se a gente não tem essa estrutura de atendimento, de trabalho, o médico acaba pagando um preço muito alto, porque muito se fala, médico ganha muito bem, mas quanto o médico tem gastado? Sim. Quanto ele tem investido para isso? Então, será que é justo ele pagar 40 mil reais por um termo genérico pelo paciente ter entendido? Porque, nesse caso, esse paciente ele não cumpriu parte daquilo que era para ter feito e que foi avisado verbalmente, mas não foi informado documentalmente. Então, olha o prejuízo que esse médico teve. Quanto ele passou de plantão, de cirurgia, enfim, para custear isso. Aninha, a gente vai começar já com você, tá? E eu queria que você trouxesse muito sobre o nosso tema, mas a parte da experiência. Na sua experiência, qual foi o caso que te marcou mais de alguém que perdeu muito dinheiro simplesmente porque não leu o contrato que assinou? Isso acontece o tempo inteiro. Antes de mais nada, eu quero te agradecer, Jeff, por nos receber tão bem. Agradecer a Kelly por nos oportunizar essas conexões, esses contatos. Mas, olha, contratos, antes de mais nada, eu preciso esclarecer que os contratos, eles estão nos melhores momentos da nossa vida. Já parou para pensar? Quando você vai comprar aquele carro que você sonhou, aquela casa que você sonhou, quando você vai ser contratado ou você vai contratar alguém que vai fazer teu negócio movimentar de uma forma mais bacana, mais redonda, você vai assinar um contrato. E as pessoas negligenciam essa prática que é tão bacana e acham que é um exagero, acham que é perda de tempo, e é nesse ponto que as pessoas começam a perder. Por quê? Imagina aqui, somos 3 empreendedores, 3 pessoas que ralam pra caramba, que se esforçaram, que construíram uma carreira, que estão aqui batalhando, e você deixa de colocar um ponto lá no seu contrato, ou você bota aquele objeto genérico. O objeto do contrato é aquilo que a gente vai ofertar, aquela prestação de serviço. Se você não coloca ela de uma maneira adequada, vai chegar a pessoa que te contratou e vai começar a cobrar coisas. Mas eu não vou perder esse cliente. E vai começando a ceder. Quanto você investiu na tua carreira para você chegar onde você chegou? Será que você pode estar perdendo esse tempo? Será que você não deveria estar atendendo outro cliente ou fazendo outra atividade? Isso tem tempo, dinheiro. O tempo é dinheiro. Então, a gente precisa preservar isso. Então, todo o contrato, quando ele não é bem feito ou quando ele não é feito, ele gera prejuízo. De maior ou menor monta. Porque hoje o microempreendedor, quanto perde por ceder? Quanto ele deixa de crescer quando ele não faz o que precisa ser feito? Contrato não é gasto, é investimento naquilo que você quer passar. Mas quem é que vem na tua cabeça assim e fala assim, cara, de bate-pronto assim, cara, teve uma pessoa que chegou e perdeu muito dinheiro por causa de um contrato mal feito? Vou falar de obviamente que vou preservar o sigilo, nome, né, lógico. Mas eu estou acompanhando o caso de 2 empreendedoras que têm um negócio lindo, sensacional, e que estão passando por uma fase muito difícil com relação ao relacionamento construído, que agora está desmoronando. E sobre isso, imagina quanto se perde. E não é só sobre dinheiro, é sobre a tua paz, é sobre a sua tranquilidade de gerenciar. Porque imagina o emocional de uma pessoa que está abalada. É muito difícil. E isso, eu já vi pessoas perderem milhões por não colocarem aquilo que precisava ser colocado. Pessoas perdendo a vida quando não colocam o que precisa ser dito. E aí vai se endividando, vai passando por problemas. Porque a gente fala de contratos nessa relação, obviamente que a gente vai torcer para que a relação ela seja paritária, digamos assim. A gente construindo, eu vou conversando com você, a gente vai construindo junto. É isso que se busca no contrato. A negociação vai gerar um contrato. Mas muitas das vezes
as pessoas não têm essa possibilidade, que são chamados os contratos de adesão. Esse termo jurídico, ele diz que aquele contrato, por exemplo, uma instituição bancária, ele chega e te passa um contrato. Você está ali para comprar o teu imóvel, você não vai abrir mão desse sonho. Você nem lê, você assina. E ali é onde você passa por inúmeros prejuízos. Você pensa ali, aquela parcela está baixa, mas você não se prepara para os juros que irão correr. Você não vê se aquela parcela de fato está coerente àquilo que você está pagando. E aí começa uma série de prejuízos. E não é isso que a gente quer, afinal de contas. Com certeza. Ô Dani, e já falando até essa parte de contrato e de empréstimo, que a Aninha trouxe muito bem, em contrato de empréstimo, financiamento e cartão de crédito, cara, onde é que tem os maiores perigos? Onde é que tá ali que você vê que todo dia a gente cai? Até porque, aí eu vou trazer para você que assim, se eu sou médico, eu estou acostumado e li, estudei para a minha parte. E quando alguém me bota um empréstimo, um financiamento ou um cartão de crédito, eu simplesmente, todo mundo tem, por que eu não vou ter? É o comum, né, Jeff? É exatamente o que acontece. Isso dentro do Brasil, no âmbito geral, as pessoas negligenciam absurdamente o contrato. Subentendem que o contrato é algo tradicional, é algo comum, é algo que todo mundo assina e tá tudo bem. O que importa é, estou adquirindo meu imóvel. O que importa é, estou adquirindo meu cartão de crédito. Então a pessoa está olhando o benefício, mas não está olhando a cautela. Aonde que eu encontro dentro do planejamento financeiro os maiores desconfortos? Exatamente por esse mau hábito de desmerecer a necessidade do contrato em todos os âmbitos da vida. Em tudo que você vai fazer uma negociação, se eu estou negociando aqui com a Ana ou com o Jeff, independente do que seja, tem que ter um contrato. Então, eu até quero fazer um parênteses, já vou voltar para esse que você me pediu referente. Já tem muita coisa para falar ali, mas uma das coisas que você perguntou para Ana. Você falou, Ana, aonde que você viu que alguém já perdeu muito? Acontece o tempo todo, Ana, dentro do planejamento financeiro. O tempo todo, Jeff. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma empresa que eu atendo, empresa familiar, tá tudo certo, sempre foi assim. E aí, o que acontece com essa empresa? Ela faz um contrato de boca. Quem nunca viu o contrato de boca? Você que tá em casa, ouvindo agora, eu garanto para você que em algum momento você já fez o seu contrato de boca. Então, a partir de hoje, para tudo, contrata uma especialista ali como a Ana, que eu digo que a Ana é uma parceira aqui hoje comigo. Ela cuida especialmente de médicos e profissionais da área da saúde, não só essa área, mas especialmente isso. Tô certa, Ana? Está correto. E os contratos, o que acontece dentro do âmbito geral? Alguns dos meus clientes, eles fizeram uma negociação de boca, e no meio de todo esse trâmite, Jeff, a pessoa não paga o combinado de boca no meio. Eu tenho que te pagar toda semana. Não acontece. E aí? Mas eu não lembro. Mas não foi bem assim. Então, não pode. A gente não pode entregar para a mão do outro uma responsabilidade que é nossa. Então, assim, o que não depende de mim, tá tudo certo. Vou entregar para Deus, né? O que não depende de mim, depende do Senhor. Mas o que depende de mim, gente, tudo é um contrato. Inclusive, um casamento é um contrato. Você não assina lá Gente, tudo na vida, relacionamento entre mãe e filha, entre filhos, né? Você tem um contrato com seu filho, eu não tenho nem dúvida, de como que ele cuida da princesa da Juju, como que ele respeita a mãe. Então, tudo na vida é um acordo. Voltando para o contrato da parte de bancos, que você me perguntou. O que acontece? As pessoas assinam um contrato sem entender juros, sem entender composição de SET. O que é SET? Custo efetivo total. Quanto que eu estou pagando? A taxa é 0,8. A taxa é 0,5. 0,5 mais o quê? Entendeu? Então, tem uma price, tem uma saque. Então, tem muitas coisas que encaixam dentro do contrato que se você não ler, a primeira coisa que eu faço, em comum, o que acontece é, a gente paga o planejamento financeiro com estornos de juros abusivos, de implementação de... gente, eu já vi seguro de carro, seguro do carro embutido, sem o cliente nem saber que existe, com valor que não cobria nada, dentro de um CDC de uma financeira comum, tradicional. Eu falei, cliente, você sabia que você está com 2 seguros do seu carro e que um deles, com certeza, primeiro, que o valor não é adequado para o que você precisa. E segundo, que você está pagando 2.
Não precisa. Toda ele não sabia. Então, é o que mais acontece. Quando a gente está organizando dentro do planejamento financeiro, eu pego todos os contratos. A maioria dos clientes, Ana, me conta um pouquinho sobre isso. A maioria dos clientes nem contrato sabe. Ah, eu assinei, mas tem que ver lá com o meu gerente do banco, tem que ver com outra pessoa. As pessoas não se atentam. Aqui eu acho, não sei se você quer complementar alguma coisa aqui, porque aqui é o meu desconforto dentro do planejamento financeiro. As pessoas não organizam, não sabem o quando assinaram, como, não leram e não guardam. Isso. Ainda tem esse detalhe. Não é isso? Então, se você tiver alguma dica, ou se você vê isso também todo o tempo todo, né? Tenho sim. Antes de mais nada, eu quero falar do trabalho desta mulher. Vocês precisam conhecer. Ela é maravilhosa. Eu sou testemunha, somos parceiras. Já estive com clientes da Dani e ela é humildade pura, ela é atenção pura e ela consegue transformar a vida das pessoas através do trabalho dela. Então, isso é uma coisa que assim, não tem preço. Você salva pessoas do Brasil inteiro a terem uma vida... Você proporciona uma vida melhor a essas pessoas, condições melhores, porque muitas vezes não é sobre quanto você ganha, é sobre como você conduz a sua vida. E isso te dá paz, isso te dá a possibilidade de viajar, possibilidade de viver aqueles sonhos que você guardava no bolso e que de repente estava ali pagando, sufocado, quando na verdade o que precisava era de uma organização para sua vida. Então, organizar é vida. E contrato é organização? E contrato é também. organização. E só complementando a importância de a gente ter contratos, não somente de ler os contratos, porque muitas vezes as pessoas não entendem. Eu estava fazendo um acordo de sócios, elas estavam iniciando um negócio, 2 psicólogas maravilhosas lá de Recife, estão montando uma clínica, e elas foram visionárias, porque elas já iniciaram o negócio contratando para fazer um acordo de sócios. E aí a gente fez um trabalho, porque muitas vezes procura um profissional e ele entrega o documento. Aqui no nosso escritório não é dessa forma. A gente senta, conversa, a gente passa um questionário, a gente entende o que é que elas de fato querem. E eu sentei com elas para explicar. Olha, o mapeamento que eu faço antes de qualquer contrato, porque contrato, a gente é vivo, é letra viva. Então, a gente precisa construir com base naquilo que te incomoda e naquilo que a gente também enxerga como problema. Então, eu mando o mapeamento de riscos antes. Por quê? Além do protagonismo de você entender o que é que tem no seu contrato, você também tem o protagonismo de mudar a sua estrutura de negócio, porque você sabe quais são os riscos que você corre. Isso é uma preocupação que o nosso escritório tem, é um grande diferencial. E aí, eu passei com elas, eu bati todos os pontos de riscos que elas tinham. E elas disseram, caramba, eu digo, olha, vocês sabem por que eu estou fazendo isso? A gente, mais ou menos, tem, enfim. Aí eu disse, por quê? Vocês precisam ter protagonismo para ler o contrato. Porque se eu passar um contrato, você vai ler ali, você não vai entender por que aquilo está ali, por que aquela cláusula está ali. Então, é importante que o profissional, o empreendedor, ele tenha protagonismo. E o meu objetivo aqui é, com humildade, passar o que eu sei, para que você também seja multiplicador da importância do contrato antes de um litígio, antes de você ter que pagar custas, honorários. É muito mais barato, não somente em termos financeiros, mas em termos mentais, você contratar antes. Ô, Dani, e quais são os erros financeiros que você acha que assim, é mais fácil reverter? Que é algo que ali no dia a dia, quando você começa a conversar com a pessoa, você já sabe onde você vai encontrar e já sabe, fala assim, cara, vamos começar por aqui, porque eu tenho certeza que aqui você já errou e eu tenho certeza que aqui vai ser o mais fácil a gente voltar. Ótima pergunta, Jeff. O que eu vejo que é o maior desafio de todo mundo chama-se organização. A organização é o alicerce. É o que nós estávamos falando aqui agora no bastidor sobre a rotina, né? Porque a rotina ela é um desafio para todo mundo. Eu entendo, porque essa vida está muito corrida, a comunicação hoje em dia está uma coisa surpreendente, né? É IA, é a mudança tecnológica, as coisas que apareciam para nós no momento que você quer gravar, quer aproveitar o hype, alguma coisa, não dá tempo, você entende? Nada quase está dando tempo. Então, a gente está se atropelando. E o grande desafio que eu vejo é, não que finanças seja, finanças é o fim. É o final do caminho de várias coisas. Então, qual que é a composição? As pessoas estão olhando para o fim e esquecem do percurso, esquecem desse caminho, dessa jornada, que é o quê? Gente, uma empresa não abre o caixa de manhã e não fecha o caixa no final do dia? Tirando uma pessoa física que às vezes receba um CLT, que receba um valor pequeno, não tenha muitos movimentos, mas no âmbito geral você tem que dar uma olhada de 5 minutos. Eu gosto de dizer, dentro da minha mentoria, o Jeff hoje, como meu cliente, escuta Sim, isso muito, certeza. né, Jeff?
5 minutos, por favor. 5 minutos, pelo menos, todos os dias. E você não concorda, Jeff, você como cliente hoje do método, o grande desafio hoje não é mesmo realmente parar, colocar na tua rotina isso. Sim. E aí eu vou dando várias dicas, né? Qual que é o melhor hábito para você colocar do financeiro? De manhã, porque a tua cabeça tá leve, você não tá com 1000 coisas que todo mundo quer deixar pro final do dia, porque não é, como você fala pra mim, Dani, não é tão palatável. Tua área é outra, né? Então não é uma coisa palatável. Então, gente, por que você vai deixar pro final do dia? No final do dia é mais gostoso ficar com a Juju, é mais gostoso ficar com seu filho, com a sua mulher. Então, deixa de manhã, já começa, faz teus 5 minutos, bota ali um relógio, usa certinho a tua agenda. Mas o principal erro é isso, a pessoa não organizar no sentido, tudo que entra e tudo que sai. Ai, Dani, mas tudo. Gente, hoje tem aplicativo. Hoje tem facilidades tecnológicas que podem nos apoiar a isso. Se você não consegue, eu tenho dias que não olho todos os dias também. Tá tudo bem, faz parte. Agora, você não pode deixar muito tempo, porque daí você perde, você esquece o que você fez, para onde você fez. E isso, eu vou te dizer, a organização, gente, ela é pra vida. É pra qualquer âmbito da tua vida. A organização é o alicerce e os contratos entram ali e as pessoas negligenciam absurdamente. Sabe o que eu escuto sobre contrato, Jeff? Vou puxar no chat, vou puxar no Google, vou puxar... Gente, eu tô agora aqui pegando essa mulher maravilhosa para organizar os meus contratos. Eu falei... Meu Deus, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo. Eu já fiz com um advogado lá atrás, quando eu comecei a empresa, tudo. Só que eu conversando com ela, eu falei, meu Deus, eu não sei se está certo o LGPD, eu não sei se está certo o uso de imagem, eu não sei se eu não posso implementar tal coisa. Então eu estou sentando com essa mulher aqui, a gente vai analisar tudo para ela deixar redondo. Porque isso depende de mim, Jeff. Então o que depende de mim, eu vou fazer. Agora o que não depende, aí já é outra coisa. Mas o que depende da gente, eu já vi cliente deixando de receber, prejudicando principalmente as empresas que são pequenas a médias, que lá faturam seus 15, 20, 50 mil reais por mês. Nossa, às vezes um contrato de 10, 15 mil que ela negociou de boca vai dar um desconforto gigantesco no mês. Então, esse é um grande BO de um dos erros que eu tô te falando que as pessoas cometem. Não fazer o básico bem feito. Já viu aquela frase? Que o básico é tudo, né? Gente, até roupa, de guarda-roupa, tô começando a pegar mais marrom, creme, gente, pra ter agilidade, pra ter uma organização melhor. Eu tô falando que em 2026 eu vou reorganizar as minhas rotinas. Atividade física eu não deixo mais de fazer todos os dias, eu prometo. Estou aqui no podcast do Jeff, dizendo que eu não peco mais na minha atividade física, porque eu, em primeiro lugar, eu tenho que estar bem para tudo estar bem. E o financeiro prejudica tudo isso se você não faz o básico bem feito. Sim. E os contratos faz parte do básico bem feito. Eu sinto que a minha maior dor hoje é essa, é as pessoas colocarem para depois, porque não é importante. Isso me dói tanto, gente, porque eu vejo, eu falo pra pessoa, gente, meu Deus, dito e feito, eu cheguei para um cliente, falei tanto, ai, agora não dá, tudo era prioridade menos o contrato. Aconteceu do cliente deixar de pagar 3 meses para eles. E era um valor alto, ele estava viajando, atendendo o cliente em outro estado, não negociou corretamente, não estava com cláusula, nem contrato tinha, né? Mas deveria ter nas cláusulas o contrato, o meu custo antecede. Foi isso que eu falei para ele, gente, o teu custo pelo menos tem que ser com antecedência. Então, eu acho que é essa organização, número 1, se priorizar. E a organização, e não precisa ler minúcia se você tá aí com preguiça, não pode brigar comigo, tá? Mas pelo menos, o básico, né, gente? O básico, qual que é a taxa de juros, o que tá embutido, fazer o que a Ana faz. A Ana senta do lado, gente, e ela destrincha o contrato, mostra, olha aqui, é sobre isso que tá falando, então a pessoa não precisa nem muito se preocupar, porque ela traduz o contrato para o cliente. A palavra de hoje em dia muito chamada é o tal da red flag, né? Quais são os sinais vermelhos que você para quem está assistindo a gente, que você fala assim, cara, isso aqui você tem que olhar, isso aqui você não pode passar e qual é o básico que a pessoa tem que bater no olho no contrato? Se eu disser tudo é exagero, mas vamos lá. Vamos lá, eu vou dar um exemplo muito prático aqui. Se você não coloca no teu contrato uma data de vencimento, a tua conta de luz vai esperar? Não vai. As contas que você tem a pagar, elas vão aumentar o prazo porque o teu cliente não cumpriu o contrato? Não. Se você não faz constar isso, como é que fica? Você deixa dinheiro na mesa.
você paga juros, Que você paga multa, Ana, você gera tem desconforto entre as Pois é. partes. Pois é, a gente Pra quê? precisa deixar as regras claras. Por exemplo, até o índice de reajuste. Se você não coloca de forma adequada naquele objeto de contrato, teu cliente está sofrendo prejuízo. Então, assim, até o mínimo detalhe, ele é relevante. Então, às vezes, mas um contrato de 2 páginas, nada contra. Sim. Mas, pelo amor de Deus, capricha naquilo que você está colocando, porque você está trabalhando com vidas, com sonhos. Porque se teu negócio quebra por você ter perdido, deixado de cumprir os prazos e você não pagou suas contas, o teu funcionário vai perder o emprego, a tua empresa quebra. Então, é uma cadeia. Pode quebrar. Pode quebrar Pode uma empresa, quebrar, uma falta de um pode contrato quebrar. bem organizado. Então, é importante que as pessoas tenham esse contexto e entendam que não se trata apenas de A ou B, mas de todo um contexto social. Quando eu dou aula na universidade, que eu dou aula de direito dos contratos para o 4º período, eu falo muito isso com os meus alunos. Tomem cuidado com o que vocês fazem, é responsabilidade. Percebam que cada detalhe que você deixa passar é um problema para o teu cliente. Ele deixa de ganhar dinheiro. E ninguém quer perder dinheiro, minha gente. Está todo mundo querendo ganhar, óbvio, com um trabalho honesto, com um trabalho ok. Mas a gente precisa, como que é que precisa ser feito? Não, e é uma gestão de risco. O contrato entra no 2º pilar do planejamento financeiro, onde a Ana, eu sempre trago para as pessoas conhecê-la, conhecer o trabalho dela. Então, primeiramente, a gente organiza, né? O Jeff já participou dessa parte, a gente organiza. O 2º pilar entra, um dos itens que entra é o contrato. Porque não adianta nada a gente construir um castelo de areia organizando tudo. Na primeira onda, leva tudo. Por quê? Porque você não tem uma blindagem. E existem vários tipos de blindagem, mas aqui hoje nós estamos falando do contrato em específico. Mas o contrato eu entendo que é um alicerce hoje que faz muita falta e que eu entendo que falta uma cultura hoje no brasileiro, de pequeno e médio empresário no âmbito geral, às vezes até realmente médicos. Outra coisa que eu escuto muito de médicos eu vou fazer uma cirurgia, você que é cirurgião, eu vou fazer uma cirurgia no hospital X, no hospital Y. Eles têm o termo de consentimento. Mas o termo de consentimento é do hospital. Vai prevalecer o hospital. Eu já vi casos de clientes que entraram, depois que já tinha dado o problema, infelizmente, mas que o paciente estava entrando com uma ação contra o médico. Por algum problema, e nem era BO do médico, tá? Nem era um erro do médico na real. Só que ele acabou fazendo a cirurgia, deu um BO de outra coisa, e ele tinha o termo de consentimento. Tava com o hospital. Aí ele entrou no BO junto e deu o maior problema para ele, porque ele não tinha um que beneficiasse ele. A área específica dele, que nem você, Jeff, do colo, pescoço Cabeça, e tal. pescoço, Então, você vai ter que estar fazendo exatamente, eu sei que você já tem, mas dessa parte. Sim. E cada um tem que entrar dentro da sua área específica. Então, a gente tem que se atentar a esses detalhes, né? É o alicerce, Preciso é o básico. falar sobre esse caso. Já existem alguns, a jurisprudência já está caminhando nesse sentido, que é uma pena, porque os médicos, obviamente, vocês se preparam para salvar vidas. Sim. E muitas vezes esse contexto empresarial, ele fica, infelizmente, negligenciado, porque o foco realmente tem que ser em salvar a vida do paciente. Mas nesse caso que você está tratando, Dani, esse médico ele foi condenado a pagar R$40 mil, tá? Porque ele apresentou um termo de livre consentimento genérico. Então, por isso que eu foco bastante nesse trabalho com os médicos, porque se a gente não tem essa estrutura de atendimento, de trabalho, o médico acaba pagando um preço muito alto, porque muito se fala, médico ganha muito bem, mas quanto o médico tem gastado? Sim. Quanto ele tem investido para isso? Então, será que é justo ele pagar R$40 mil por um termo genérico pelo paciente ter entendido, porque nesse caso, no caso concreto, esse paciente ele não cumpriu parte daquilo que era para ter feito e que foi avisado verbalmente, mas não foi informado documentalmente. Então, olha o prejuízo que esse médico teve. Quanto ele passou de plantão, de cirurgia, enfim, para custear isso. E as contas que ele tinha. Então, o valor é muito maior do que o que a gente pode pensar. Não, eu vejo, você sabe uma coisa que sempre me passou e eu sempre discuti muito sobre isso? A medicina, ela não é algo que seja exato. Isso. 1 mais 1 nem sempre vai dar 2. E aí o que a gente observa muito e é o grande fato de que me falaram que eu tinha que estudar para fazer cirurgia, beleza. Ninguém me falou sobre como é que eu ia gerir meu consultório, que eu tinha que fazer marketing, que eu tinha que entender de finanças, que eu tinha que ter o contrato. Então, assim, nada disso eles nos colocam no meio
E são 6 anos só para uma coisa. Eu fiz 10 para chegar onde eu estou, mas existe um outro mundo que não é o nosso. Então, esse que é o grande jogo de realmente você precisar ter pessoas que vão te ajudar naquilo que você não sabe. Porque eu sou muito bom apenas no que eu me propus a ser. Dani, teve um caso aqui em Manaus, no Amazonas, na realidade, que teve uma repercussão até nacional, onde alguns servidores públicos foram vítimas de um empréstimo consignado. Então, foram convencidos a usar o crédito numa operação milagrosa, juros altos, retorno rápido. Simplesmente a empresa sumiu. O dinheiro evaporou e eles ficaram reféns de bancos já de renegociações que são dolorosíssimas, né? Como não cair em ciladas como essa? Primeiramente, se alguém vem te pedir ou te ofertar alguma linha e você não conhece nem da onde vem, isso também já é um alerta, né? Você tem que entender qual é a empresa, da onde está vindo, fazer uma... A primeira coisa, para que não aconteça mais isso. A pessoa que caiu nesse golpe, eu acredito que ela deve ter ido no primeira pessoa que ofereceu, deve ter ficado feliz talvez com taxas atrativas, aqui eu já estou imaginando, porque se ele fosse no banco dele, a taxa é um pouco maior, porque muda um pouquinho dependendo realmente do convênio. Porque existe convênios que já é tabelado, né? O valor dessa taxa e são só alguns lugares que fazem através do consignado. Mas nesse caso em específico, veio uma oferta com uma taxa de juros mais acessível, com tudo mais atrativo, com atendimento com certeza muito melhor do que tem no âmbito geral, dentro de alguns bancos ou de alguns locais, e por isso que eles acabaram levando tanto. Porém, o que é o ideal? Cota pelo menos 3 vezes. O que eu indico para qualquer coisa? Lembra da lista que eu sempre comento, gente? Sim. O que é o ideal, gente? A gente tem que ter nossa lista. Nossa lista de objetivos, nossa lista de sonhos, nossos desejos essenciais, básicos. Se a pessoa está indo atrás de um consignado, isso é um desejo básico essencial. Às vezes ela está necessitando para cobrir alguma coisa, para algum... Então isso tem que ser estruturado, tem que ser pensado, tem que ser organizado e tem que ser cotado. Então, como que eu vou cotar? Pelo menos 3 lugares. Tudo que você vai fazer na vida, faz umas 3 cotações. Para você ver pelo menos uma média, para você tirar dúvida, ver... Poxa, se uma taxa de juros está lá em 3% e o outro está em 1%, peraí. Por que está dando uma disparidade tão grande dentro de um momento de mercado que hoje, que nós estamos aqui no final de 2025, nós estamos com juros muito elevados. Então, qual é a tendência do custo dos contratos hoje? Esse era um pouco mais elevado. Então, por que está dando tanta diferença? Então, é isso. E, obviamente, ler o contrato, entender e buscar uma cotação entre 3 locais para que isso não aconteça. Em que sentido? A gente está dando muita diferença, eu vou cotar, eu vou ver, eu vou entender, eu vou estudar a empresa. É uma empresa nova? De onde está vindo? Deixa eu puxar lá no Reclame Aqui, deixa eu ver se tem reclamação, isso é muito importante também fazer. É uma das coisas que a gente cuida muito, né? E realmente, as empresas que não estão se importando com isso, ali tem alguma coisa. Todas as empresas que eu vejo que tiveram problemas tinham muita reclamação lá, e as pessoas acabaram não olhando. Eu lembro até, Ana, a Dani falando, já que ela é de Curitiba, e nós nordestinos, a gente trazia muito meu avô falava sobre uma música do Luiz Gonzaga, que assim, uma manga madura, uma fruta madura no meio da estrada, que se ela tá no chão, ou ela tá mordida ou tem uma casa de maribondo ali. Nunca é assim, todo mundo tá fazendo 2,5, 3 e o cara faz 1. Calma, desconfie Teve porque... crises assim com investimento também. Porque investe, você vai ter lá 20%, 30%, 40%. A pessoa cresce o olho, não, a pessoa está falando, gente, isso não existe, não, né? E assim, o que a Dani pontuou e que no direito é chamado de due diligence é o seguinte, a gente precisa investigar com quem a gente está investindo, com quem a gente está contratando, fazer uma avaliação prévia. Inclusive, eu estava atendendo uma pós-graduação para fazer as contratações e eu fiz a diligência prévia de um fornecedor dessa instituição. E ali eu encontrei uma série de problemas. Só, não tem problema que você faça um contrato com essa pessoa, mas você precisa focar nisso, nisso e nisso. Como é que a gente encontra? Reclame Aqui, tribunais de justiça,
Se você for comprar, por exemplo, um imóvel, não deixa de olhar a construtora que você está adquirindo, não deixa de olhar a imobiliária, porque ali você vai encontrar muitos detalhes que ficaram faltando e que vão fazer a diferença na tua contratação. Né, Ana? Exatamente. Ô, Ana, já ia entrar exatamente nessa pergunta que eu queria te fazer. Que cláusulas de contrato costumam esconder riscos que as pessoas só percebem quando já estão atoladas na dívida? Nossa, inúmeras, inúmeras. Primeiro, o valor, a forma de pagamento. Muita gente nem coloca a forma de pagamento dentro do contrato, não coloca a conta, muitas vezes direciona para um terceiro e como é que fica a tributação. Uhum. Então, precisa se ater a isso. Também verificar, por exemplo, quando você vai fazer uma contratação de empresa, quem é o representante legal, porque muitas vezes colocam qualquer pessoa para assinar e não é o representante legal, e esse contrato como é que fica? A gente precisa averiguar esses pontos. E às vezes é um detalhezinho bobo, porque eu já vi um caso de uma pessoa, uma empresa que queria comprar um imóvel, e quem assinou foi um terceiro que não era o administrador. E como é que fica essa compra? Posso te falar um parênteses aqui? Claro. Tudo tem cheiro. Já ouviu essa? Tudo tem cheiro. Se você pega uma empresa, uma venda de uma construtora ou um negócio do banco, gente, se tá redondinho, ele vai ter um processo certinho. Não vai estar faltando várias coisas, como você falou. Ou não é um contrato de uma página, 2 páginas. Vai ter as cláusulas. A pessoa que é correta, a pessoa que está trabalhando corretamente, que é organizado, você repara nos detalhes. Então, se as coisas acontecem, pode até uma coisinha ou outra no meio do caminho, assim, atrasou um pouquinho, mas no âmbito geral, tem uma organização. A pessoa que tem a sua organização, vou te dar um exemplo, o cliente que entra lá na minha empresa tem todo um processo de jornada do cliente. Tem a minha Customer Six que entra, que já faz a experiência do cliente, já escuta o cliente qual é a dor. Saiu dessa jornada, aí ele vai para minha assistente do planejamento, que faz o vínculo de todas as contas. Então, existe todo um processo que o cliente já está consciente da jornada. Então, isso é muito importante. E aí você tem que analisar qual é a jornada e tentar entender a jornada do que você está assinando, do que você tem que fazer, qual que é o próximo passo. Opa, se a pessoa não quer abrir, para lá. O porquê que você não quer saber? Será que existe essa jornada? O que tem depois? E tem um detalhe, aqui a gente está falando Manaus, Recife, Curitiba. A gente está vendo que o problema é nacional. Sim. As pessoas, é como ir ao médico, a gente tem que ir ao médico por profilaxia, ou seja, para a gente evitar o problema. Então, quando a gente para e começa a não planejar o nosso financeiro, quando a gente passa a não fazer contrato porque acha que é perda de tempo... Porque não quer gastar dinheiro, porque é bobagem. Espera para você ver o gasto que vai vir depois. Então, é justamente essa fruta que está lá, bonitinha, a pessoa vai lá, aceita de todo jeito, porque quer realizar aquele sonho, não tem a paciência de aguardar, de construir, de pegar os orçamentos, de fazer a diligência prévia, de se preparar financeiramente para... e aceita de qualquer jeito, quando chega o prejuízo, e aí? É como o golpe dos advogados, que hoje está sendo amplamente falado, né? Muitas pessoas golpistas se passam por advogados, ligam, e eu fico impressionada, porque eles pagam valores que nem nos honorários eles pagam. E o golpista, ele é tão bom no comercial que ele vende a você, que eu digo, minha gente, como é isso? Que poder de persuasão é esse? As pessoas... Poxa, naquela promessa do dinheiro fácil, nem vê o valor da causa, já chega e paga, por exemplo, o valor da causa 30 mil, paga lá 50 mil. Gente, que coisa é essa, meu? Eles usam para poder crescer o olho das pessoas. Para crescer Mas o olho. exatamente, eu acho que eu cresci muito meu pai falando sobre isso. Meu pai e meu avô sempre falando assim, os grandes problemas, o maior problema que tinha das pessoas que levam esses grandes golpes é sempre eles querem ter vantagem em alguma coisa. Isso. E aí é que eles acabam caindo. É nessa intenção de ter vantagem. É exatamente. Nossa, eu vou ganhar aqui, não é? Ai, aqui eu vou ganhar. E aí, não posso perder. Aí vem a escassez, eles usam muito. Eu digo, gente, se as pessoas que dão o golpe usassem pro bem, esse mundo seria tão melhor, porque eles são tão criativos. São tão bons na venda, né? Porque eles só têm isso pra fazer, minha gente. A gente tem um Ele acorda de manhã pra fazer isso. Ele acorda pensando nisso, e dorme pensando nisso, e a gente? É casa, é filho, é vida. Não, ainda tem que ser especialista e se blindar de tudo isso. Pois é. Exatamente. Haja fôlego. Tomás, se você gostou desse podcast, se você tem problema financeiro, cara, Dani Meger, vai lá, Ana Mangueira, se você está precisando revisar contrato. Se eu puder te dar uma dica, por favor, encontre essas duas no Instagram delas. Vai estar aqui embaixo o Instagram nesse episódio, mas pensem muito bem na parte financeira sua, ter todo esse controle. A Dani é minha mentora hoje em dia de finanças, ela quem fez parar e olhar toda a minha parte financeira.
E aí tem um segundo passo que é realmente da Aninha, onde você tem que revisar os seus contratos. Muitas vezes a gente, nessa preocupação, querendo resolver coisas muito rápidas que a gente acha que a gente nunca precisa parar, simplesmente é a hora onde você joga o seu dinheiro fora. No mais, um grande beijo e até o próximo Jeff Podcast.